Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos promovidos pelo Grupo de Empresarial de Santa Catarina, o LEAD, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. Na pauta de hoje, inovação, transformação digital, um insumo decisivo para o crescimento e expansão das organizações do Brasil, claro, e de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje é Bruno Bittner, fundador e CEO da Miner Tecnologia, uma das empresas que mais atuam hoje junto às organizações, visando melhorias de processos, rotinas, um repensar, um revisitar a maneira como as organizações atuam no seu fluxo e, com isso, ter ganhos incríveis de produtividade e de modelo de atuação e processos e, principalmente, de serem mais leves, ágeis e impactando os seus mercados. Uma agenda de sobrevivência, mas também, claro, de transformação. Bruno, seja muito bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Queria primeiro ouvir falar de você um pouco, antes de falarmos propriamente dito da Miner, eu queria te ouvir sobre o tema inovação, transformação digital. Como é que esse tema entrou na tua carreira profissional, Bruno? Bacana, prazer aí pelo convite. Inovação e transformação digital. O interessante é que é o seguinte, muita empresa inovadora hoje está ultrapassando as empresas tradicionais. Vamos pegar como exemplo mais visível banco, né? Muito banco digital crescendo de forma acelerada e faturando muito mais que bancos tradicionais que eram muito renomados, né? Então a gente trouxe esse conceito para dentro da indústria. Como é que uma indústria vai crescer com a falta de mão de obra e não estando tão acelerada, né? Então esse movimento que a gente está trazendo para dentro da indústria, para dentro de prestadoras de serviço, do setor de educação, de saúde, né? Inovando em processos, inovando em fatores que são repetitivos dentro da companhia e a gente traz para software ou para o digital. Ou seja, se as organizações têm dificuldade hoje de contratação, de mão de obra especializada e muitas vezes até de conseguir com que o seu quadro acompanhe o crescimento da empresa sem onerar em custos, ou seja, a empresa está crescendo, mas se ela crescer no seu modelo tradicional, muitas vezes ela também cresce em custos e acaba que esse ponto de equilíbrio não gera resultados. Nesse sentido, a inovação entra como a possibilidade de repensar o formato da expansão, revisitando o fluxo operacional da organização, por Exatamente. exemplo? Hoje, se tu for pegar as associações de indústrias, né, onde é que está concentrado as maiores vagas? Ao chão de fábrica, né? As pessoas estão estudando, estão se atualizando para não trabalhar no chão de fábrica, né? Eu acho que isso aí é o intuito de todas, né? Então, automaticamente, como é que a gente resolve o problema? Forçando as pessoas a trabalharem no chão de fábrica? Não. Inovando o processo, né? Tirando a mão de obra manual, trazendo para a automática e realocando essas pessoas em setores que precisam de mais inteligência, né? Então, é isso que a gente procura fazer, realocar essas pessoas e trazer mais agilidade para o setor produtivo. Desse contexto, eu queria te ouvir sobre como surgiu o projeto que deu origem à Miner, a Miner que está prestes a completar 6 anos de atuação, né? Como tem sido esse crescimento desde a origem, como a empresa tem se transformado para se tornar esse braço, esse outsourcing de inovação das empresas, por exemplo, né? Bacana. Eu trabalhei por muito tempo em uma multinacional, uma empresa brasileira de muito renome nacional e internacional, e isso me fez pensar que o mercado precisava de aceleração no setor, né? Principalmente o industrial, que foi onde a gente começou. Pensei por muito tempo, estruturei este modelo em como fazer isso, e a gente pensou, vamos começar pela consultoria de tecnologia, né? Fazer o desenvolvimento direto dentro da empresa. Analisa o movimento, analisa o setor do chão de fábrica, né? E vamos lá inovar o setor. E foi aí que a gente começou a crescer. Montamos a empresa, ou montei a empresa, começou a crescer, comecei as primeiras contratações. Isso começou a dar muito certo, a gente começou a trabalhar muito forte, tanto no desenvolvimento sobre demanda, quanto no outsourcing, ou na alocação propriamente dita, né? Alocava programadores diretamente nas empresas, in loco, e esses caras iam fazendo as melhorias dentro do setor. Só que veio a pandemia, esse movimento ele mudou, acelerou na questão digital, transformação, criação de software, mas diminuiu a presença física da Miner lá dentro. A gente começou a trabalhar muito mais no remoto.
até porque os programadores hoje em dia buscam muito mais essa questão de vaga, né? E nesse modelo aqui, a gente começou a trazer outros segmentos para dentro da empresa. Por exemplo, não é o core de uma indústria ter uma grande equipe de sustentação de software. O core da indústria é trazer o conhecimento dela para empresas parceiras que criam essa melhoria de inovação. Então, é aí que a gente ganha mercado, né? A gente leva para a indústria o nosso conhecimento, compartilha com o deles e cria as inovações. Agora, a gente já está com um segmento grande também de crescimento, que é prestadoras de serviço, né? O ramo de educação, o ramo de saúde, que tem crescido muito, principalmente na pandemia, e o ramo financeiro também, digital, o próprio tradicional, né? Tem investido cada vez mais em transformação digital e inovação, que é onde a gente está cada vez mais atacando esse mercado, trazendo mais inovação para esse mercado. E aí a gente, em paralelo a isso, o que a gente faz? A gente identifica produtos que podem ser comercializados e acaba fazendo em parceria com as empresas, né? Por exemplo, a gente criou um produto de supply chain, que tem muito a ver com SG, né? E a gente criou esse produto com uma empresa parceira e acaba que comercializa ele porque faz todo sentido para o mercado, né? Ainda mais se tratando de um tema atual, né? Que é o ESG. Perfeito. Você comentou ali como a pandemia deu um impulso, né, para o tema, até para o crescimento da Miner, né? Sendo quase que um braço de inteligência, de tecnologia externo à organização, que naturalmente não é o core dela, né? O que eu queria te ouvir, Bruno, como é que tem sido a mudança nesses 6 anos de atuação da empresa, que você tem percebido cultural dentro das organizações, a aceitação dentro das organizações para talvez romper um certo conservadorismo, um certo medo de não ter uma informação, entre aspas, confidencial, fora de casa, né? Como que tem mudado o olhar dos donos e decisores das empresas diante desse modelo de negócio? Eu passei bastante essa dificuldade no início da Miner e passamos até hoje, na verdade, porque elas olham, os garotos, né, da programação querem pegar minhas informações e transformar em meios de inovação, né? Posso confiar? Não posso confiar? Então, a gente traz cases, resultado positivo que aconteceu em outras empresas, em outras indústrias, né? E traz essa confiança para o mercado, né? E aí a gente vai fazendo eventos, trazendo o que a gente construiu para o mercado. Exemplo, a gente construiu recentemente para uma empresa do oeste do Rio Grande do Sul, que hoje é uma das maiores empresas da América Latina do setor de pneus, e a gente construiu uma inovação do processo de entrega. Ou seja, eles faziam uma entrega a cada 30 minutos e hoje a gente faz 30 entregas a cada minuto. Então, a gente traz esses cases como segurança para a empresa, né? Que, a gente construiu em outras grandes empresas, vamos construir aqui também. E como você tem percebido o perfil dos profissionais dentro das empresas que lidam com tecnologia e inovação? Na verdade, imagino que você precisa ter uma espécie de multiplicador, multiplicadores dentro dessa cultura, dentro da empresa, para fazer esse link, né, entre o que vocês desenvolvem e o que eles implementam, né? Porque boa parte do sucesso, imagino, tem a ver com a implementação da solução proposta pela Miner, né? Como é que tem sido essa parceria, a Miner construindo, vamos chamar assim, ou contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos, né, e de embaixadores da Miner dentro das empresas, né? Bacana. Eu separo em 2 momentos, antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente era muito ligado diretamente ao setor de TI das empresas, né? Eles que nos multiplicavam a Miner lá dentro. Então, era ali que a gente buscava inovação, era ali que a gente buscava o que tinha que ser feito na empresa, era ali que a gente buscava multiplicar lá no chão de fábrica, no administrativo, no financeiro, como trazer mais agilidade à empresa. Pós-pandemia, a gente vê muito movimento de as empresas buscarem criar um setor de inovação, né? Tu vê muito hospitais criando setor de inovação, indústrias criando setor de inovação. Então, hoje, a Miner vai direto nesse setor. É ali que eles multiplicam as nossas soluções lá para dentro, né? É ali que eles nos chamam para, talvez, trazer solução do próprio mercado para dentro da empresa, né? Como é que agiliza esse processo aqui, que para nós hoje é um calcanhar? O que a gente pode fazer aqui na questão de atendimento ao cliente? A gente tem muita dificuldade, o cliente fica muito tempo esperando. O que vocês trazem do mercado para nós? Então, hoje, se criaram esse setor de inovação, né? Algumas empresas separam líderes de diferentes setores, né, e colocam como responsável de inovação da empresa.
Então, eu acho que isso é o nosso maior multiplicador. Legal. Queria te ouvir, Bruno, sobre, você mencionou lá, o ESG hoje é a agenda, o indicador principal das organizações, né? Ou seja, como práticas e modelos de negócio que entregam sustentabilidade, responsabilidade social e governança se tornam positivos nesse valuation das empresas, ou seja, as empresas mais valorizadas são aquelas que têm as melhores práticas desse indicador em inglês, né, o ESG, né? Como os projetos da Miner têm contribuído também para essa agenda mais estratégica das empresas, não apenas de inovarem em seus processos, mas também embutir nesses processos uma preocupação socioambiental e transparência, modelos de governança. Bacana. Primeiro, falando do ambiental, né? Falando de sustentação. Redução de papel. Hoje, a gente gosta de falar que a gente reduz a quase zero em um dos nossos produtos a utilização de papel dentro da empresa. Então, esse, com um dos nossos produtos, é o maior objetivo, reduzir a zero. Falando de transformação digital, além da redução de papel, a gente atua diretamente, por incrível que pareça, na redução de carbono, né? Bruno, como que uma empresa de tecnologia vai agir na redução de carbono? Primeiro, deslocamento, né? Então, hoje se fala muito em reuniões de forma remota, então isso acaba reduzindo o carbono, né? As empresas tratando isso com ferramentas digitais, com software, então é aí que a gente atua muito forte, ou até com softwares que centralizam a informação, por exemplo, o fornecedor não precisar vir até a empresa para mandar preço. Então, hoje existem tecnologias para isso, né? Então, é dessa forma que a gente atua diretamente, né? Trazendo tecnologias para redução de papel, redução de carbono. Então, é dessa forma que eu penso hoje. Quando a gente olha a sua visão da Miner, de perspectiva, de futuro, qual bandeira, qual causa, qual movimento a Miner hoje se posiciona como protagonista, né? Qual é o seu ideal de impacto, de contribuir para a transformação das empresas? Como é que você sintetiza essa visão, essa missão organizacional da Miner hoje no mercado, considerando que as empresas estão passando por um momento de dificuldade, elas precisam se adaptar a um cenário incerto, macroeconômico, de mercado e de inovação também, claro, mas ao mesmo tempo elas estão com olhar no caixa, atento a não fazer investimentos que não tenham uma perspectiva de ROI, de retorno sobre o investimento. E, claro, projeto de inovação, você não consegue ter dimensão de retorno sobre o investimento antes, até porque são inovações, né? Então, como você tem posicionado esse olhar e essa visão de futuro da Miner, contribuindo para a produtividade das empresas, né? Bacana. A gente costuma falar que nós não somos mais uma equipe de programador no mercado, né? O primeiro ponto é construir um software do nada não se faz, né? Primeiro tem que validar que aquele software vai ajudar a tua empresa ou que vai ter um retorno sobre o investimento. Então, na nossa missão é ser reconhecido pela empresa como um fornecedor estratégico de crescimento da empresa. Bruno, mas como é que diretamente a gente vai ser reconhecido? Redução de custo, redução de custo diretamente falando de ESG, que é muito ligado a isso, e aceleração de venda, porque do mesmo modo que tu acelera a tua produção com processos repetitivos trazendo para o software, isso vai ligar diretamente na venda, porque tu consegue entregar muito mais. Então, é nessa forma que a gente é a nossa missão, é ser reconhecido como uma empresa parceiro, um fornecedor estratégico para acelerar a venda da empresa. Legal. Eu queria, Bruno, te ouvir, caminhando aí para o nosso endereçamento, um pouco do teu modelo de gestão. Quais são as questões que, para a cultura da Miner, são fundamentais para os colaboradores, os parceiros, né? Aqueles que vestem a camisa da empresa e que contribuem para esse sonho, esse desafio tão diferenciado, na medida que a boa parte de empresas no segmento se limitam a um olhar cliente-fornecedor, um olhar técnico mais limitado, e você se propõe a realmente contribuir no posicionamento estratégico dos seus clientes, né? Qual é o DNA da empresa? Qual é o modelo de gestão que você entende que são os pilares que fazem o jeito Miner de ser e de se posicionar?
Bacana. Eu acho que o primeiro ponto é o time estar satisfeito, ou a empresa atender o objetivo do meu colaborador. Porque não adianta nada, o meu colaborador não está satisfeito com a empresa que ele trabalha, a empresa não for algo que proporcione para ele algo extra, né, ou que proporcione ele ter uma sustentação da família, ter uma qualidade de vida, ter um estudo ou oportunidade de crescimento, isso é fundamental. Então, ele estar bem onde está e a família dele estar satisfeita com o chegar dele em casa. Então, isso para nós é primordial, né? Então, família e a vontade dele estar engajado, né? O segundo ponto, a gente atua com um cliente que nos quer como um fornecedor estratégico, né? Que não seja um cliente que busque só mais um programador. Então, a gente também procura o cliente ideal para nós. É o cara que, de fato, está buscando em nós uma transformação e inovação. Para nós não tem sentido nenhum entrar lá para ajudar ele com mais um programador. Então, esse é um outro DNA. E o terceiro DNA, eu acho que faz todo sentido para nós aqui, que a gente atua muito forte, é com a gestão da equipe. Tá? Começamos a Miner não tendo essa cultura. Hoje a gente cuida muito de forma individual de cada um. O que é cuidar de forma individual? Fazendo relacionamento, se ele está atendendo bem o meu cliente, se o cliente está sendo algo que faz ele crescer também como pessoa, porque como a gente tem o atendimento direto ao cliente, né, o cara que está lá no cliente precisa estar satisfeito com aquele atendimento também. Então, a gente cuida muito desse relacionamento cliente e pessoa e cliente, né? Então, esses 3 pontos principais. Bacana. Bruno, eu queria, para finalizar aqui a nossa conversa, muito o teu olhar para a sua geração de empreendedores. Você está num processo aí de crescimento, de expansão da empresa e você faz parte de uma nova geração de líderes empresariais. O que no LEAD nós temos como vertical o LEAD Futuro, né? Ao lado de outros grandes nomes de empreendedores que estão sintonizados com a nova economia e na própria exposição sua dos pilares da cultura da empresa mostra exatamente esse respeito às pessoas, esse olhar no desenvolvimento e essa visão de ter o cliente ideal, o cliente em sintonia com esses valores e não entregar produtos e serviços por entregar. Tem uma missão, um jogo de tênis onde um joga a bola para o outro e crescem juntos, né? Eu queria a tua mensagem dessa trajetória, que com certeza vai ser ainda muito maior, mas do que tu vivenciou até agora, nesses 6 anos de empreendedorismo mais direto, que mensagem você deixa para outros da sua geração que atuam em outros segmentos, enfim, e também, claro, no segmento de inovação, tecnologia e transformação digital. Hoje, qual é a mensagem que você deixa nessa sua trajetória de empreendedorismo de sucesso até aqui e que será ainda maior, com certeza, né? Bacana. Falando para possíveis novos empreendedores, né? Estudem, acho que esse é o principal ponto, e coloquem em prática o que você estuda. Não adianta estudar por estudar e não atuar, né? E também tu pode montar uma empresa tendo um porquê. Eu acho que todo mundo hoje quer ser empresário, quer começar como diretor, como gerente. Então, tenha um porquê antes de agir, né? Não coloque todas as suas fichas inicialmente numa empresa que você não sabe, não conhece o mercado ainda. Então, estude, atue em empresas de diferentes setores e depois valide a sua ideia de colocar uma empresa. Eu acho que esse é o principal ponto. Talvez poderia ser o ponto que eu fizesse lá no começo, mas graças a Deus deu certo, a gente conseguiu caminhar. Então, acho que valide suas ideias antes e tenha um porquê. Muito legal. E essa validação é esse olhar atento ao cliente, né? Exatamente. O que o cliente pensa, o que o mercado quer, está em sintonia para estar atualizado e up-to-date. É isso aí. Conversamos com o CEO da Miner, uma empresa que atua em projetos de inovação e transformação digital, contribuindo para que as empresas catarinenses, brasileiras, se tornem mais atualizadas, consigam estar à frente e de maneira mais competitiva nos mercados em que atuam. A Miner atua nessa esfera estratégica, contribuindo para essas organizações darem um salto e conseguirem estar inovadoras, disruptivas e conectadas com essa nova economia. Acompanhe conteúdos como esse do CEO Bruno Bittner ao longo dos nossos conteúdos do LEAD Talks, Liderança para o Futuro, em todas as plataformas do LEAD, seja no digital, nos eventos e nas iniciativas que o LEAD promove, além de televisão aberta pelo canal SBT e no digital pelo portal SCC10, ambos
do Sistema Catarinense de Comunicação. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio do Lead Talks Liderança para o Futuro.